Olá, meu nome é Rosa Magali Moraes, eu sou psiquiatra da infância e adolescência e o objetivo desse vídeo é conversar com vocês sobre as peculiaridades do transtorno do espectro autista nesse período de pandemia pela Covid-19, para que a gente possa ter claro o impacto do distanciamento e do isolamento social, além de todas as alterações de rotina na vida de alguém que tem TEA ou da família de alguém que tem TEA. Inicialmente, a gente precisa entender o que é o TEA, o transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista é uma alteração no neurodesenvolvimento com várias causas ambientais e causas genéticas, cuja base da alteração biológica é muito precoce, ainda na vida intrauterina, e os primeiros sintomas podem ser observados até 36 meses após o nascimento. Entretanto, essas alterações, elas persistem por toda a vida. O TEA não é raro, ele é 4 vezes mais frequente no sexo masculino do que no sexo feminino. Infelizmente, ele ainda não tem um tratamento farmacológico específico, mas existem intervenções, principalmente aquelas com base comportamental, que trazem benefício para os indivíduos com transtorno do espectro autista. Em relação aos sintomas, existem 2 grupos principais de características clínicas. O primeiro grupo está relacionado à alteração na comunicação social, a dificuldade que essas pessoas têm em interagirem principalmente com os pares, de utilizarem a linguagem verbal e não verbal e de compartilhar atenção para que essa relação seja funcional. O segundo grupo de sintomas envolve a alteração de comportamento. Essa alteração pode ser por dificuldade de lidar com rotina, por alteração no brincar, quando a gente pensa nas crianças, por alterações sensoriais, sonoras, visuais, uma dificuldade em decodificar esses estímulos que recebem do ambiente. Existe uma tendência à mesmice, pode acontecer inclusive alguns rituais e movimentos muito típicos do transtorno do espectro autista, chamados estereotipias. Em períodos de pandemia, alguns ajustes são necessários no nosso dia a dia para nos mantermos a salvo e para mantermos em segurança as pessoas com as quais a gente convive. Para que essas adaptações sejam colocadas em prática, nós recrutamos habilidades de uma maneira praticamente automática. Sistematizar o lavar de mãos, conseguir elaborar estratégias para enfrentar as alterações de rotina, ou mesmo colocar como parte da nossa rotina diária determinados cuidados como o uso da máscara para preservar a nossa saúde. Para algumas pessoas com transtorno do espectro autista, isso pode ser um grande desafio. Quando precisamos fazer orientações para pessoas que têm transtorno do espectro autista, ou quando nós vamos cuidar de pessoas com transtorno do espectro autista, é importante termos claro alguns pontos em relação à clínica do TEA. Primeira coisa, o TEA é um espectro, há uma gradação de sintomas. Se de um lado nós temos pessoas com cognição comprometida e mesmo sem comunicação verbal, no outro extremo nós podemos ter pessoas que conseguem ter uma vida independente e produtiva. Sempre que pensarmos em estratégias de enfrentamento para a Covid-19, temos que considerar a idade da pessoa com a qual eu quero me comunicar, a fase do desenvolvimento e o grau de comprometimento. Baseado nisso, nós elaboramos estratégias de prevenção. Considerando que a dificuldade de comunicação social é um dos principais critérios para transtorno do espectro autista, quando nos propomos a explicar para alguém que tem TEA os cuidados necessários para a profilaxia da infecção pela Covid-19, devemos usar estratégias que vão além da comunicação verbal, independente do nível de desenvolvimento de fala. Estratégias como o uso de figuras, de fotos, de vídeos, ou mesmo o modelo de comportamento que a gente quer que seja seguido. Pensando neste modelo de comportamento, se isso envolve uma ação encadeada com várias fases, é importante compartimentalizar cada um dos atos que compõem o todo da ação. Quem tem transtorno do espectro autista, não raro, tem dificuldade de integrar essas ações. O lavar de mãos não é só lavar as mãos. Significa abrir a torneira, molhar a mão, colocar o sabonete. E cada uma dessas ações precisa ser explicada e precisa ser conferida. É claro que esses cuidados dependem do nível de comprometimento da pessoa com a qual eu estou me relacionando. Lembrando que nós temos desde os níveis mais graves até os níveis mais leves. Não necessariamente você vai tomar a mesma medida para todos os casos, mas é sempre importante ter isso em mente.
Ainda considerando os comportamentos típicos para as pessoas que têm transtorno do espectro autista, as experiências sensoriais tornam-se ainda mais importantes em épocas de quarentena. Se por um lado as crianças podem se beneficiar, os adultos podem se beneficiar com a redução de estímulos sensoriais, porque eles estão num ambiente controlado, em casa, eles não estão expostos à voz das outras pessoas, à luminosidade, ao trânsito, e isso pode trazer uma sensação de calmaria. Por outro lado, principalmente naqueles pacientes que são mais comprometidos, a busca incessante pelo estímulo oral merece um cuidado redobrado. Todos os objetos que são levados à boca devem ser sistematicamente higienizados e, dentro do possível, a oferta de objetos que podem ser utilizados com esse fim deve ser minimizada. O maior número de brinquedos ou de objetos devem estar guardados. Driblar o uso da máscara e a necessidade constante de higienização das mãos é um desafio. Pensando em minimizar esse incômodo, nos dois casos, a gente pode lançar mão de diferentes texturas, diferentes materiais, diferentes cheiros, diferentes formas, no caso da máscara, ou de limitar ou alterar a sensação da máscara tocando na pele ou a temperatura do lenço umedecido ou do gel ou da água lavando as mãos. Se ainda assim a gente não conseguir uma resposta suficiente, é importante a orientação da terapeuta ocupacional e da analista do comportamento sobre estratégias de enfrentamento e de sensibilização para que esses materiais sejam utilizados adequadamente. Diferente do que muitas pessoas podem pensar, a quarentena pode sim ser reforçadora para muitas pessoas que têm transtorno do espectro autista. A princípio, pela própria dificuldade de comunicação social. Com o distanciamento social, há uma diminuição dessa demanda, há também uma diminuição da demanda pedagógica ou da demanda de produtividade no trabalho, com um tempo maior disponível, por exemplo, para o uso dos eletrônicos ou para investir em interesses específicos. E isso é extremamente prazeroso para quem tem transtorno do espectro autista. Um outro ponto importante é aproveitar a quarentena para um estreitamento das relações entre esta pessoa que tem TEA e a sua família, e no caso específico das crianças, a possibilidade para que os pais ajam diretamente na intervenção dos seus filhos através de orientação sistemática de pais. Ter transtorno do espectro autista como fator isolado não aumenta o risco para infecção pela Covid-19. Entretanto, outras questões associadas ao fato de ter um diagnóstico com transtorno do espectro autista podem fazer toda a diferença. Quando a gente pensa em etiologia do transtorno do espectro autista, na maior parte das vezes nós não temos uma causa identificada. Entretanto, um grupo chamado autismo sindrômico tem causas genéticas claramente associadas que podem não só levar ao transtorno do espectro autista, mas outras malformações e alterações imunológicas. Esse grupo está mais exposto ao risco de infecção pela Covid-19. Além disso, o próprio comportamento de algumas pessoas que têm transtorno do espectro autista, como eu já comentei antes, algumas alterações sensoriais ou hábitos em relação a levar objetos na boca, ou dificuldades para o uso dos equipamentos de proteção individual, como a máscara, podem favorecer a infecção pela Covid-19. Diante das variáveis clínicas potencialmente associadas ao TEA e sabidamente associadas ao maior risco de infecção pela Covid-19, a gente precisa redobrar a atenção, principalmente com aqueles pacientes que não conseguem uma comunicação verbal efetiva, que não conseguem ter uma percepção do próprio corpo e muitas vezes que têm um limiar de dor muito maior do que a média da população. Para esses pacientes, cuidados como curva de temperatura, aferir a temperatura pela manhã e à tarde, e mesmo em situações de temperatura subfebril, procurar orientação médica é fundamental. Alterações no padrão de sono, alterações no padrão alimentar, alterações no padrão motor, seja para agitação ou apatia,
São sinais indiretos de infecções ou de incômodos físicos para aquelas pessoas que não conseguem expressar e têm transtorno do espectro autista. Porém, alterações sensoriais voltadas para estímulos olfativos e estímulos gustativos chamam a atenção para a COVID-19, uma vez que, na vigência dessa infecção, você pode ter diminuição das sensações olfativas e gustativas. Por isso, em algumas pessoas com transtorno do espectro autista, a gente pode observar um aumento na procura por estímulos que desencadeiem essas sensações. Se você já está em atendimento e se adapta a consultas online, mantenha. Se você acha necessário treino de novas habilidades e tem tempo disponível para isso, aumente o número de intervenções. Se você sempre teve interesses específicos, experimente durante a quarentena novos interesses. Pesquise por novos temas. Aproveite os encontros virtuais para treinar sua habilidade social. Se o teu filho já está em acompanhamento, aproveita a quarentena para intensificar as orientações não só para os pais, mas para toda a família, para uniformizar as ações diante de comportamentos desafiadores. Não se sinta pressionado para adquirir habilidades. Esse é o momento de generalizar, de consolidar. É o momento de pôr em prática determinadas estratégias que só são possíveis durante o convívio familiar. No Brasil, nós não temos uma legislação específica sobre o direito das pessoas com deficiência se deslocarem nos momentos de isolamento e distanciamento social, mas algumas situações precisam ser consideradas. O primeiro grupo, daqueles pacientes com questões sensoriais importantes, que precisam se regular, precisam de espaço 1 a 2 vezes por dia, por um tempo curto, onde a gente pode determinar um lugar e seguir as orientações de segurança. E um segundo grupo, para aqueles pacientes bem mais graves, sem atendimento domiciliar, sem possibilidade de interrupção no tratamento, que se colocam em risco ou que colocam em risco as pessoas com as quais convivem. Para esses pacientes, deve ser garantido, sob orientação médica, a pedido da equipe, o deslocamento de casa até o local de atendimento. Seguindo esses parâmetros de segurança e entendendo melhor como as pessoas com transtorno do espectro autista funcionam, o que a gente pode fazer para ajudá-las a ter uma melhor adaptação nesse momento tão difícil para todo mundo, isso vai passar.